Oi, pessoal, eu sou a Renata Dalpino, eu sou oncologista clínica do Centro Paulista de Oncologia do Grupo Oncoclínicas e também diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, o GTG, e é um prazer estar com vocês aqui hoje trazendo o principal estudo que aconteceu no EACR, na verdade que ainda está acontecendo de maneira virtual, EACR 2021, e o artigo que eu trouxe foi uma discussão do Embrave 150, na verdade uma análise de subgrupo. Então, só para relembrar para vocês o que foi o Embrave 150, esse foi um importantíssimo estudo randomizado de fase 3 em pacientes com hepatocarcinoma avançado, nos quais os pacientes foram randomizados para receber até então o que era o padrão de primeira linha, que era o sorafenib, versus a combinação de atezolizumab com bevacizumab. E esse estudo conseguiu atingir o seu endpoint primário, mostrando um ganho de sobrevida global a favor do grupo que recebeu a nova combinação de atezolizumab com bevacizumab, e inclusive nas atualizações com follow-up mais estendido, a sobrevida global mediana ela sai de 13 meses, 13,4 meses com o sorafenib para 19,2 meses com a atezolizumab e bevacizumab. Então foi uma magnitude bastante importante de ganho de sobrevida global e acabou se tornando aí um novo standard de tratamento de primeira linha. E esse estudo também mostrou ganho de sobrevida livre de progressão e de taxa de resposta a favor da combinação quando comparado com o sorafenib. E o legal que aconteceu no EACR foi uma análise de subgrupo, então eles trouxeram uma análise que aconteceu nos pacientes de alto risco. Então, quem são esses pacientes de alto risco do Embrave 150? Então, eram pacientes que foram categorizados como aqueles que tinham invasão do tronco principal da veia porta, ou que tinham invasão do ramo da veia porta contralateral, onde existia o tumor, ou que tinham invasão da via biliar, ou que tinham mais de 50% do fígado comprometido por tumor. E o que é legal falar sobre esses pacientes é que muitas vezes esses pacientes que são considerados de alto risco, para desenvolverem sangramento, para desenvolverem piora da função hepática, muitas vezes eles são excluídos dos estudos clínicos. E o legal é que eles eram permitidos no Embrave 150, e aqui foi uma análise de como esses pacientes se comportaram no estudo. Então, basicamente, eles correspondiam a aproximadamente 20% da população incluída no Embrave 150. E se a gente for olhar as características deles, entre a população que era considerada de bom risco, que não tinha alto risco, e a população que era considerada de alto risco, era mais ou menos parecida às características desses pacientes. Basicamente, eles tinham mais ou menos a mesma idade. O que a gente nota de diferente foi uma pequena proporção de mais pacientes com Barcelona C, a classificação Barcelona C, no grupo de alto risco, e também esse grupo ele tinha uma alfa-fetoproteína um pouquinho maior do que o grupo que não era de alto risco. E o legal que esse estudo, essa análise do Embrave 150 mostrou é que o ganho de sobrevida global, ela existe independente se o paciente era desse grupo de alto risco ou não. Então, se a gente for pegar a população que não era de alto risco, a sobrevida global mediana foi em torno aí de 16 meses com o sorafenib e sobe para quase 23 meses no grupo que recebeu a atezibeva. Agora, se a gente for falar da população que é de alto risco, que a gente já espera uma evolução pior, esses pacientes também tiveram um ganho de sobrevida com a atezibeva. No grupo que recebeu o sorafenib, a sobrevida global mediana foi baixa, em torno de 5,5 meses, e no grupo que recebeu a combinação de atezibeva, de 7,4 meses. Então, isso mostra pra gente o quão diferente o prognóstico é entre o grupo de baixo risco e o grupo de alto risco, e mostra que o ganho que se acontece com a combinação de atezibeva, ela independe se o paciente é de baixo risco ou de alto risco. Então, isso é muito interessante. Em relação aos outros dados, que é sobrevida livre de progressão e taxa de resposta, isso também aconteceu. Então, tanto o grupo de baixo risco quanto o grupo de alto risco do Embrave 150, eles tiveram um benefício a favor da combinação de atezolizumab e bevacizumab. Outro ponto importante para a gente conversar é a respeito de como esses pacientes se comportam em termos de toxicidade, sendo eles de baixo risco ou sendo eles de alto risco dentro do estudo do Embrave 150. Então, de uma maneira geral, não se notou uma piora importante nos efeitos colaterais, dos eventos adversos, no grupo de alto risco. O que a gente só tem que chamar a atenção é que eles reportaram um aumento de sangramento digestivo e um aumento, na verdade, de risco aí, por exemplo, de hemorragia digestiva alta nos pacientes que
tinham alto risco quando recebiam a atezolizumab e bevacizumab. O que isso é importante? Que na prática a gente tem que ficar atento. Se nós incluirmos um paciente no protocolo de atezolizumab e bevacizumab e ele se encontra dentro dessa categoria de alto risco, como eu já mencionei previamente, quem são esses pacientes? Por exemplo, invasão do tronco da veia porta, invasão de via biliar, mais de 50% do fígado comprometido, a gente tem que estar mais atento, porque esses pacientes têm um risco de desenvolver hemorragia digestiva de um nível significativamente maior do que os pacientes que recebem sorafenib. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês foi essa análise do Embrave 150. Eu acho que isso é interessante na nossa prática, porque na prática muitos desses pacientes eram excluídos, esses pacientes de alto risco eram excluídos dos estudos de fase 3 e aqui foram incluídos no Embrave 150, e eles mostram para a gente, o estudo mostra para a gente que esses pacientes também se beneficiam dessa estratégia, mas que a gente tem que ficar um pouquinho atento, principalmente no quesito sangramento digestivo. Muito obrigada, pessoal.